Vamos falar sobre um dos maiores, se não o maior, quebra-cabeças da teologia cristã, a Trindade. Como é possível que um único Deus existem três pessoas distintas? E olha, isso não é só um detalhe técnico, não. Estamos falando do coração da fé cristã. Pois é, essa é a grande questão, a tensão que a gente precisa encarar. Como é que a gente concilia a unidade de Deus, que é uma ideia central, com essa pluralidade que a Bíblia também parece mostrar? Vamos mergulhar nisso, usando as próprias escrituras para tentar montar esse quebra-cabeça. E o desafio já começa aqui. De um lado, a Bíblia afirma, com todas as letras, que Deus é um, só um. Mas, ao mesmo tempo, ela fala do Pai como Deus, do Filho como Deus e também do Espírito Santo como Deus. Parece uma contradição, né? Mas vamos ver como a doutrina da Trindade tenta, na verdade, harmonizar essas duas verdades. Ok, vamos começar com a primeira peça fundamental desse quebra-cabeça, a divindade do Filho, Jesus Cristo. Afinal, quem ele realmente é? Um bom mestre? Um profeta? Um ser criado mais superior? Ou algo muito a mais? Olha, o Evangelho de João já abre com uma declaração que é de cair o queixo. Jesus, que aqui é chamado de o Verbo, não é apresentado como uma criatura que passou a existir. Ele já estava com Deus desde o princípio e, mais do que isso, ele era Deus. Não tem muita margem para interpretação aqui, é bem direto. E essa ideia não para por aí. Ela se espalha por todo o Novo Testamento. Ele é descrito como criador de absolutamente tudo e também como aquele que sustenta o universo em funcionamento. A carta aos Hebreus vai além e o chama de a expressão exata do ser de Deus. E o mais impressionante de tudo, Jesus faz coisas que, para um judeu monoteísta daquela época, só Deus poderia fazer, tipo perdoar pecados por conta própria e aceitar ser adorado, algo que nem os anjos se atreviam a fazer. Agora, o que é fascinante sobre essa frase não é só a frase em si, mas a reação das pessoas que a ouviram. Quando Jesus disse isso, o pessoal da época entendeu na hora o que ele estava reivindicando. Eles não pensaram, que profeta em sintonia com Deus. Não. A reação deles foi pegar pedras para apedrejá-lo por blasfêmia, porque nas palavras deles mesmos, ele estava se fazendo Deus. Certo. Então a divindade do Filho está bem estabelecida na Bíblia. Vamos agora para a segunda peça, o Espírito Santo. Seria ele apenas uma força, uma energia, tipo a força de Star Wars, ou estamos falando de uma pessoa divina tão real quanto o Pai e o Filho? A linguagem que Jesus usa aqui é a chave de tudo. Quando ele promete enviar o Espírito, ele não fala de algo, uma energia ou um sentimento. Ele fala de outro consolador, no masculino. Ou seja, uma pessoa que viria para assumir um papel pessoal de ensinar, guiar e estar junto. A linguagem é de personalidade, não de uma força impessoal. E as Escrituras continuam a dar ao Espírito ações de uma pessoa. Ele ensina, guia, intercede e pode até ficar entristecido. Uma força não fica triste, né? E além desses traços de personalidade, ele também tem atributos que só pertencem a Deus. Onisciência, para conhecer os pensamentos mais profundos de Deus, onipresença, para estar em todo lugar ao mesmo tempo, e ele também participou ativamente da criação, lá no comecinho de tudo. E talvez a conexão mais direta e clara de todas esteja aqui nesse episódio do livro de Atos. Ananias mente sobre uma doação que fez. Pedro o confronta e diz, primeiro, que ele mentiu ao Espírito Santo. E logo na frase seguinte ele completa, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Pedro faz uma equivalência direta e deliberada. Mentir para o Espírito é mentir para Deus. Então vamos recapitular. A gente tem o Filho que é Deus, o Espírito que é uma pessoa divina e tudo isso dentro da crença fundamental de que existe um e apenas um Deus. Como é que a gente organiza essas verdades todas de um jeito que faça sentido? Bom, chegamos a esses pilares, a esses pontos que a Bíblia apresenta como inegociáveis. Cada um desses itens aqui é essencial. Para ser fiel a tudo que a Bíblia ensina, é preciso afirmar todos eles ao mesmo tempo. Se a gente tirar qualquer um deles, a estrutura toda desaba, porque estaríamos ignorando alguma parte importante das Escrituras. Sabe, uma das melhores formas de entender um conceito complexo é, primeiro, entender o que ele não é. Ao longo da história, muita gente tentou simplificar esse mistério. Mas essas tentativas sempre acabavam sendo rejeitadas porque sacrificavam um daqueles pontos inegociáveis que a gente acabou de ver. Primeiro, a Trindade não é triteísmo. Não é a crença em três deuses diferentes, como se fossem Zeus, Apolo e Poseidon. A Bíblia é radicalmente monoteísta. A frase mais famosa do Antigo Testamento é: Ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ponto final. Também não é modalismo. Essa é a ideia de que Deus é uma única pessoa, que tipo um ator usa máscaras diferentes. Às vezes ele age com a máscara do pai, outras vezes com a do filho. Só que isso não bate com cenas como o batismo de Jesus. Ali a gente tem o pai falando do céu, o filho na água e o espírito descendo como uma pomba. Os três estão presentes, distintos, ao mesmo tempo. E por fim, não é arianismo. Essa visão diz que Jesus é sim um ser incrível, o primeiro e mais poderoso de todos, mas ainda assim uma criatura. Isso também não fecha a conta com o que lemos lá em João 1, que o apresenta como o Criador eterno e não como parte da criação. Certo, se não é nenhuma dessas coisas, o que é então? A formulação clássica da Trindade não tenta resolver o mistério como se fosse uma equação. A ideia é outra, é articular, da forma mais fiel possível, todos os dados que a Bíblia nos entrega. E essa aqui é a conclusão. Existe um único Deus, uma única essência divina. Dentro dessa essência, existem três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito, e cada uma dessas pessoas é, por si só, completamente Deus. Elas compartilham a mesma e única natureza divina. E aqui está o pulo do gato. É por isso que todas as nossas analogias falham. Se a gente tenta explicar Deus com água, sólido, líquido, gasoso, isso soa muito como modalismo. Se usa um ovo, casca, clara e gema, parece que Deus é feito de partes, e não que cada pessoa é plenamente Deus. A Trindade não é uma contradição lógica, mas a descrição de uma realidade divina, que vai muito além da nossa experiência aqui na Terra. Essa citação resume a questão de forma brilhante. A gente está falando da natureza do ser que não foi criado. Confundir o 3 divino com o 3 que a gente usa para contar maçãs é o erro fundamental. Um descreve a realidade de Deus, o outro é só uma ferramenta para contar coisas criadas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Pensa só, se no coração de tudo que existe, na própria essência do Criador, há um Deus que já é uma eterna relação de amor entre três pessoas, o que isso significa sobre o amor, sobre comunidade, sobre o propósito de tudo? É uma ideia com implicações gigantescas, que sugere que o relacionamento e o amor não são um acidente da evolução, mas algo que está desde sempre costurado na própria estrutura do universo.